O mais recente levantamento do IBGE mostra que os 3 municípios brasileiros com os maiores ganhos de participação no PIB do Brasil foram Maricá, Saquarema e Niterói, todos no Rio de Janeiro, com saltos entre 0,2 e 0,5 ponto percentual. Os dados se referem ao período entre os anos 2021 e 2022. Por outro lado, as 3 quedas de participação mais intensas foram de São Paulo, com recuo de 0,6 ponto percentual, Rio de Janeiro, com redução de 0,4 ponto percentual, e Brasília, com diminuição de 0,3 ponto percentual. Segundo o geógrafo do IBGE, Marcelo Delísio Araújo, existe uma tendência histórica de as grandes concentrações urbanas perderem participação no PIB em relação às cidades menores. Para ele, isso contribui para a redução das desigualdades espaciais do país. Na comparação com 2020, embora o município do Rio de Janeiro tenha perdido participação no cenário nacional, em 2021, a concentração urbana do Rio de Janeiro saiu de 7,5% para 7,8% do PIB do Brasil, um resultado puxado pelo bom desempenho da indústria extrativa, sobretudo no município de Maricá. Levantamento do Brasil 61 também revela que, em 2021, 92 cidades do país apresentaram receita acima de R$1 bilhão. São Paulo se destaca como o estado que concentra o maior número de representantes da lista. Ao todo, são 29 cidades. Minas Gerais, que conta com 8 municípios entre os 92, aparece na sequência. A receita da cidade de São Paulo é superior à soma das receitas de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre. O especialista em orçamento público, César Lima, destaca a importância dessas cidades para a economia do país. Esses municípios hoje representam uma arrecadação de 4% do PIB e tem sido crescente o número desses municípios desde 2018. Em 2018 nós tínhamos aí 65 municípios que arrecadavam acima de R$1 bilhão ano, em 2019 71, 2020, 82 e no ano passado nós fomos para 92 municípios, demonstrando aí uma melhora na economia, a dinamização da economia, uma vez que você tem mais cidades nesse seleto grupo. Já Paraná e Rio de Janeiro contam com 7 cidades com receita superior a R$1 bilhão. No Rio Grande do Sul, o total é de 6. Santa Catarina, Goiás, Pará, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraíba são os estados que contam com mais de um município bilionário. Reportagem Marquesan Araújo. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, apontam que em 8 meses as polícias civil e militar do estado do Rio de Janeiro apreenderam 520 fuzis. De acordo com os órgãos oficiais, esse é o maior número de apreensões de armas longas para o período desde o início da pesquisa em 2016. Os dados apontam, em média, que a cada 24 horas, 2 fuzis foram retirados das ruas pelas forças estaduais de segurança. Na comparação com o mesmo período de 2023, ou seja, do ano passado, foi um aumento de 10,2%. Os órgãos de segurança também ressaltam a redução de crimes contra a vida, como a letalidade violenta e o latrocínio. Entre janeiro e agosto, o indicador apresentou queda de 14,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, alcançando o valor mais baixo das estatísticas feitas pelo Instituto, esta iniciada em 1991. A mesma tendência de queda também foi observada nos casos de homicídios dolosos. Os indicadores de produtividade policial também são positivos. Em média, 46 veículos foram recuperados por dia no estado, um aumento de 14%. E com relação às chamadas armas de fogo, foram apreendidas 4.282, sendo desse total 520 fuzis. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê que os municípios façam obrigatoriamente uma avaliação periódica de suas zonas de risco de deslizamento e alagamento. O objetivo do texto, de autoria do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, é criar medidas de prevenção a desastres e de planejamento urbano para dar mais segurança à população e promover sustentabilidade ambiental. O texto também auxilia na restrição da concessão de novos alvarás para construção em áreas de alto risco e na realocação de moradores que moram nessas zonas. Nós queremos evitar que novos desastres, como os que aconteceram em Manaus, em São Paulo, em Recife e em outras partes do país, continuem acontecendo com a conivência dos municípios e do poder público em geral. E esse projeto pode resolver essa lacuna na legislação a nível federal. Pelo texto do projeto de lei, órgãos estaduais e federais de meio ambiente e de defesa civil deverão auxiliar os municípios a identificar e classificar as zonas de risco existentes em seu território a cada 5 anos, restringir a concessão de novos alvarás de construção em áreas classificadas como de alto risco, além de promover a realocação de moradores de áreas classificadas como de alto risco para locais seguros, garantindo o direito à moradia adequada. Para isso, deverá ser criado um cadastro nacional de zonas de risco. Os dados deverão ficar acessíveis aos órgãos de planejamento urbano e à população, com a localização geográfica das zonas de risco, a classificação do nível de risco e as medidas adotadas pelo município para a mitigação desses riscos. Para a implantação das medidas, os recursos deverão vir do orçamento dos próprios municípios, de fundos estaduais e federais de meio ambiente e defesa civil e ainda de programas internacionais de apoio à gestão ambiental e urbana. As sanções previstas no projeto para cidades que não cumprirem a futura lei serão suspensão de verbas federais destinadas à infraestrutura urbana e ambiental, além de multas, cuja arrecadação será revertida para fundos de mitigação de desastres naturais. O projeto deverá ser analisado em breve pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Reportagem Lívia Brás. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Os primeiros casos de mpox foram diagnosticados no Brasil em 2022, ano em que foram notificados mais de 10 mil casos da doença. Desde então, foram registrados 16 óbitos, sendo o mais recente em abril de 2023. Para entender quais os principais sintomas dessa doença, as formas de transmissão e como evitar o contágio, o Brasil 61 conversou com o Dr. Draulio Barreira, diretor do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Ele tirou as principais dúvidas e explicou a melhor forma de evitar se contaminar com a doença. Todas as doenças causadas pela família de vírus POX, elas são doenças que têm principalmente sintomas de pele, manifestação de alguma lesão cutânea, geralmente bolhas, né? São vesículas, são lesões que formam bolha, depois secam e depois curam espontaneamente. Ela transcorre exatamente como uma catapora. Começam pequenas lesões de pele, vesículas, bolhas, estouram, viram uma casquinha e a pessoa fica boa. Isso também é acompanhado de dor, de febre, geralmente de inflamação dos gânglios, né, que a gente chama ínguas, especialmente próximo dos locais mais afetados. De que forma a mpox é transmitida? A transmissão é de contato com o material da secreção das bolhas, tá? Só que muitas vezes não é tão visível. Às vezes você tem uma pequena ferida, uma pequena bolha e no contato pessoal ela se transmite também através de objetos. Então, se uma pessoa com mpox se enxugar na toalha e outra pessoa se enxugar depois, ela pode pegar mesmo sem ter tido contato direto com a pessoa. Existem grupos mais vulneráveis? O
o grupo mais vulnerável até hoje no Brasil é da população vivendo com HIV. Então, o perfil epidemiológico dos casos do Brasil são de imunodeficiência, tá? Por idade, por câncer ou por HIV. Qual é a primeira atitude que a pessoa deve ter se suspeitar que contraiu a doença? Qualquer lesão de pele e que se manifeste, você deve procurar assistência médica. Agora, tem populações que a gente prioriza, que são, primeiro, as pessoas mais vulneráveis, as crianças, as gestantes, as pessoas imunodeprimidas, né? Pessoas vivendo com HIV, mas também pessoas com diabetes, pessoas em uso de corticoide, qualquer doença que leve à imunodepressão, principalmente o HIV/AIDS. Bom, ainda não existem medicamentos específicos para Mpox. Então, qual é o tratamento indicado? O tratamento de suporte, analgésico, isolamento, cuidado com as feridas e evitar contato. O Tecovirimat, a gente está no processo de aquisição, vai fornecer. Ele não é um medicamento que foi desenvolvido para a Mpox. Concluiu-se que ele contribuía com a cura, mas depois, com outros estudos mostraram que mais do que o medicamento, o que contribui com a cura é o cuidado, é ter acesso à saúde. A vacina é produzida por apenas um laboratório e não será fornecida em larga escala. Ela é a melhor estratégia de prevenção? E a vacina não é a melhor estratégia para prevenção, tá? Diferente de todas as outras doenças que a gente fala, mesmo que ela estivesse hoje disponível, não é para a população, é para profissionais de saúde e para pessoas que já manifestaram a doença. Então, o mais importante para a prevenção não é vacinar, é estar atento à manifestação clínica das lesões de pele, das bolhas, e aí sim você vacina essas pessoas. A Atenção Primária à Saúde do SUS está preparada para atender os casos suspeitos de Mpox. O coordenador do Ministério da Saúde ainda ressalta a importância do isolamento do paciente diagnosticado para evitar a infecção de outras pessoas, mas tranquiliza a população com relação aos cuidados, já que o tratamento da Mpox é simples e não tem complexidade. Reportagem Lívia Brás. A emissão da nota fiscal eletrônica é essencial para o registro das operações de compra e venda de produtos ou serviços por empresas. Além de ser uma obrigação tributária, o documento garante que as exigências dos órgãos fiscalizadores sejam atendidas, evitando problemas com a Receita Federal, como multas e acusações de sonegação fiscal. A nota eletrônica substitui as antigas versões físicas das notas e facilita o cumprimento das obrigações fiscais das empresas. Entre os principais tipos estão a nota fiscal de serviços eletrônica, voltada para a prestação de serviços e regulamentada por municípios, e o conhecimento de transporte eletrônico, utilizado para operações de transporte de carga. O uso dela também traz benefícios significativos para as empresas, como a automação do processo, redução de erros e maior segurança nas transações. Além disso, ela diminui custos operacionais, como o uso de papel e a necessidade de espaço físico para armazenamento de documentos. O processo de emissão de nota fiscal eletrônica envolve a obtenção de um CNPJ, inscrição estadual ou municipal e um certificado digital, que garante a autenticidade das transações. De acordo com informações publicadas no site da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, uma entidade representativa localizada na região serrana do estado do Rio, para a emissão da nota fiscal eletrônica, o empresário deve escolher uma plataforma, claro, de emissão, que pode ser gratuita ou paga. Todos esses processos informados podem ser realizados na sede da entidade, que é localizada no centro da cidade. A Cianf oferece gratuitamente a emissão de nota fiscal eletrônica para os associados cadastrados como microempreendedores individuais. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Brasil lança em Nova York a plataforma global de líderes femininas em finanças. A ferramenta é um chamado à ação que possa promover soluções financeiras que possam dar apoio a países em desenvolvimento, com o objetivo de implementar uma transição justa e verde com equidade de gênero. O projeto é uma iniciativa dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O lançamento ocorreu em um evento paralelo das Nações Unidas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você.
Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. A ação humana é uma das principais responsáveis pela seca mais severa da história do Brasil. Segundo a análise mais recente do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, a seca em 2024 é a de maior extensão e intensidade já registrada no Brasil. Entre as causas da seca recorde estão as mudanças climáticas provocadas pelos gases de efeito estufa, que geram um aquecimento da atmosfera e provocam longas sequências de dias sem chuva, e também o desmatamento para agricultura ou pastagem, degradando uma importante fonte de retenção da umidade do ar e do solo. A professora Ana Ávila, pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura da Universidade Estadual de Campinas, explica que a ação do ser humano é fator importante para as mudanças climáticas, tanto para a seca extrema quanto para os grandes volumes de chuvas na região sul do país. A mudança de uso e ocupação do solo, o desmatamento, as matas ciliares, então tudo isso tem impactado as nascentes dos rios. O regime de chuvas vem sendo mudado em função da emissão de gases de efeito estufa, que tende a prolongar os períodos de estiagem, e por outro lado, os sistemas meteorológicos que provocam chuva passarem mais rapidamente ou ficarem mais retidos na região sul, com chuvas mais intensas lá, sobretudo na região ali dos Pampas, né, Rio Grande do Sul, e pega um pouco ali Argentina, Uruguai. Além da ação humana, outros fenômenos naturais são apontados pelos climatologistas como causas para secas severas. Entre eles, a pesquisadora do CEMADEM, Ana Paula Cunha, destaca o El Niño. Nós tivemos a ocorrência do fenômeno El Niño, principalmente ao longo do segundo semestre de 2023. O El Niño foi se intensificando ao longo do ano e, consequentemente, o El Niño costuma causar secas, sobretudo nas regiões norte e nordeste. Então, essa combinação de um Atlântico mais aquecido junto com o El Niño, que é o Pacífico mais aquecido, contribuiu para que as secas ficassem mais regionalizadas ali entre as regiões centro-oeste e norte, e também pegando parte do sudeste. A partir de setembro, a previsão dos climatologistas é que haja não mais a ação do El Niño, e sim da Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico. Nessa previsão, há um retorno gradual das chuvas durante a primavera, com tendência de redução do volume de precipitações na região sul e aumento na região norte. Reportagem Paloma Custódio. O governador Cláudio Castro participou da inauguração do primeiro ponto de parada e descanso da rodovia Presidente Dutra, localizado em Seropédica, no estado do Rio. O local, administrado pela concessionária EcoRio Minas, oferece 72 vagas para caminhões, além de banheiros, refeitório, vestiário, sala de descanso e Wi-Fi gratuito, garantindo melhores condições para os profissionais da estrada que circulam pela região. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou a importância do posto de parada e destacou o ciclo de investimentos em infraestrutura no estado. Segundo Renan, o espaço é fundamental para dar mais dignidade aos caminhoneiros. Durante o evento, também foram lançadas obras de ampliação da rodovia Presidente Dutra. As melhorias incluem mais de 35 quilômetros de vias marginais, 70 quilômetros de faixas adicionais e 20 passarelas, atendendo aos 35 mil veículos que circulam diariamente no trecho entre o Trevo das Margaridas e Seropédica. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Norte Energia resultou na construção do primeiro barco elétrico e sustentável da Amazônia. O Poraquê, como foi denominada a embarcação em alusão a um peixe elétrico típico da região, é movido a energia solar e possui autonomia de até 8 horas.
Segundo a gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Norte Energia, Andréa Antloga, o barco evita a emissão de cerca de 125 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera anualmente. Por meio da iniciativa, a ideia é revolucionar o transporte fluvial na Amazônia com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Esse projeto ele fala muito com a COP30, porque você está mudando a matriz energética para uma matriz energética renovável, sustentável, que é o que é a intenção da COP30, né? A gente está muito orgulhoso do que a gente conquistou. O sistema inteligente multimodal da Amazônia, que engloba o barco, também inclui 2 ônibus elétricos. Entre os motivos de o projeto ter sido lançado na Amazônia está o fato de os barcos serem o principal meio de transporte da população que vive na região. O Por Aqui é movido a energia solar fotovoltaica e utiliza 2 motores elétricos, cada um de 12 kW. Além disso, conta com 3 conjuntos de baterias com capacidade para armazenar 47 kW e 22 placas fotovoltaicas instaladas na cobertura do barco. A embarcação tem 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.